Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amados, aquele a quem você se entrega de verdade vai ser Senhor e decidirá o seu futuro. Entregar-se a Deus pela graça é uma decisão sábia, porém rara. Se alguém realmente se entregar de todo o coração ao Senhor, não terá sua vida administrada pelo acaso, pela inveja, pela vontade dos homens ou do diabo. Quando alguém se entrega ao Deus da provisão, veja o que ele fez naquele deserto. Por 40 anos não deixou faltar comida, nem água, as suas vestes cresciam no corpo, nem os seus pés inchavam, e nenhum enfermo havia entre eles. Veja que a administração de Deus é perfeita na vida daqueles que ele tem. Quando uma pessoa se entrega a Deus, Deus então operará em todas as áreas na vida dessa pessoa. É muito importante que ao se entregar a Deus, você venha renovar a sua mente pela palavra dia a dia. Assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mesmo aqueles que se entregaram a Deus no deserto, acabavam esperando dele tragédias, mortes. Portanto, isto fez com que eles morressem naquele deserto. É importante se entregar a Deus e esperar dele somente o que ele prometeu. Como diz o Salmo 23:6, certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando nós nos entregamos a Deus, de fato, o Espírito Santo começará a abrir o nosso entendimento, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, para que nós venhamos a compreender por revelação o que é que nos foi concedido em Cristo. Não podemos ficar como mornos no meio do caminho, de boca dizendo que nos entregamos ao Senhor, que somos evangélicos, e de coração se entregando ao pecado sem arrependimento. Aqui nós precisamos compreender que uma entrega total o satisfará e uma entrega total permitirá a ele produzir revelação contínua e crescente. De forma que não somente abençoados e debaixo de uma provisão maravilhosa, mas tendo essa expectativa. A fé é a certeza do que se espera. Olha, se uma pessoa se entrega a Deus e espera doença, derrota, falta de dinheiro, angústia, destruição nos lares, essa pessoa não renovou a sua mente. É horrível esperar de Deus menos do que 12 cestos cheios. Esperar de Deus traição e que ele venha falhar na hora que você precisar, porque ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Esperar de Deus pouco, quando ele é o Deus da abundância transbordante, é ofendê-lo na sua onipotência. À medida em que nós começamos a realmente nos entregar a Deus, e Deus começa a limpar o nosso coração, o Espírito Santo começa a revelar que Deus é grande, poderoso, amoroso e fiel. Isso eleva as nossas expectativas e nos faz realmente esperar dele exatamente o que ele quer nos dar. Amados e queridos irmãos, quem não se entrega a Deus de fato tem uma impressão errada de Deus e uma percepção errada da sua vontade. Por isso, não consegue esperar coisas grandes de Deus. Uma pessoa só consegue esperar o que Deus quer dar a ela se conhecer a Deus. Porque o coração de Deus, ele é mal interpretado. Hoje, as pessoas vivem escravas do medo, da preocupação, da ansiedade, vendo Deus como um Deus que não age, não ouve, não se importa. E essa imagem errada de Deus só sairá à medida em que a graça limpar as nossas almas. Sim, meus amados irmãos, estes equívocos que foram implantados na carne
fazem com que o homem espere de Deus traição, espere de Deus abandono, espere de Deus falta. Agora, quando o homem tem um relacionamento correto com Deus dia a dia, não falo de forma fanática nem preguiçosa, mas moderada, pela graça. Quando o homem realmente ele se entrega ao Senhor, o Senhor começará a mostrar que ele é confiável, que ele é fiel, que ele nos ama, aquele que não negou nem mesmo o seu próprio filho, né? Antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Agora, outra coisa importante é, muitas pessoas de boca dizem que se entregaram a Deus, mas com os seus corações, obras, escolhas, acabam realmente se entregando ao mundo. Olha o que diz aqui em Miqueias 3, versículo 11. Os seus chefes dão sentenças por presentes. Aqui está falando de pastores mercenários, que por causa do dinheiro eles mudam a mensagem para agradar a carne das pessoas, né? Prometendo bênção aos desconcertados. Olha lá. Os seus chefes dão sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Aqui estão pessoas que estão dando mole para o inimigo, dando brecha para a carne, não estão santificando a sua vida, mas diz: eu sou evangélico, e ficam esperando de Deus a bênção. E esses profetas enganadores dizem: você está misturado com o mundanismo? Não tem problema. Você está no pecado e não se arrependeu? Não tem problema. Aí vem o culto do rodopio, dos milagres, das promessas aos desconcertados, que vai gerar pessoas frustradas. Por quê? Por que estão sendo enganados, amados? Aqui nesse versículo de Miqueias 3, versículo 11, eles dizem: Deus está conosco. Não importa se nós não estamos com Ele. A bênção virá, a vitória virá, o milagre virá. Então as pessoas elas criam uma expectativa sem uma entrega do coração para que o pecado saia e a fé brote. Veja como é uma coisa ambígua. Muitos acabam esperando tudo de Deus, mas não estão se entregando a Deus. Eles se folgam, não têm uma vida de arrependimento e consagração, não têm uma vida com Deus. Mas esses profetas dizem: Deus está no nosso meio, não importa, a bênção, o milagre, a vitória virão. É claro que isto é um equívoco, amados, porque se nós nos entregarmos de todo o nosso coração ao Senhor, nos arrependermos, nos convertermos e nós buscarmos ali renunciar à carne, consagrar na nossa vida, é claro que a fé vai brotar e Deus terá como nos abençoar, porque Deus quer muito abençoar, curar e prosperar as pessoas. Foi para isso que Ele enviou Jesus Cristo. Não é Deus que retém as bênçãos, não é Deus que Ele é cainho ou que Ele é um Deus que não quer dar a vitória e a bênção. Ele quer, Ele já derramou na cruz do Calvário toda sorte de bênçãos, é o que diz Efésios 1:3. A questão é que o homem não consegue receber senão pela fé. Fé é confiança, ninguém confia em quem não vê, em quem não conhece. Em João 3,3 diz assim: se você não nascer de Deus, não poderá ver o reino dos céus. Então essas coisas estão encobertas pelo véu da carne. O homem deseja a cura, mas ele não consegue crer. Ele deseja a prosperidade, mas ele não consegue crer. Portanto, o homem não recebe o que ele deseja, ele recebe o que ele crê. E Deus, sendo o autor e consumador da fé, Ele precisa então gerar em nós uma fé esclarecida, nos ensinar a semear no Espírito, aí Ele vai confirmar e transformar as sementes da palavra de Deus em fruto de prosperidade, de saúde e de bênção. Portanto, há uma parceria com Deus, há uma parte que nós participamos e que é muito importante compreender as leis do milagre. Assim como existem as leis da gravidade, as leis do voo, a lei da energia elétrica. Você não pode chegar lá nas turbinas, lá na hidrelétrica e falar: manda a luz lá para casa. Não. Vai ter a fiação, vai ter uma voltagem correta para que o fio chegue até a tua casa. Toda um modus operandi, ou seja, as leis da energia elétrica é uma
coisa inteligente. Não é por acaso que a luz elétrica chega na sua casa com essa voltagem, que sai das turbinas com uma voltagem tão alta e que tem as turbinas e que tem aí quadra após quadra, tem esses distribuidores de energia. E então tudo isto é algo muito inteligente. Assim a lei do voo. Como pode um avião de toneladas não cair? Se a lei do voo é superior à lei da gravidade e as turbinas fazem com que o avião em movimento, a lei do voo, ele não cai, porque a lei do voo é superior à lei da gravidade. Portanto, as leis elas funcionam para todos. Independentemente, se eu pular do terceiro andar da janela, vai funcionar para mim ou para qualquer pessoa. São leis fixas. Assim, a lei do milagre é uma lei fixa. Deus já concedeu a todas as pessoas do planeta Terra todas as bênçãos que eles precisam, seja cura, prosperidade. Tudo já foi dado na cruz do Calvário. A questão é que somente através da fé eu consigo perceber, cooperar e receber o milagre. Isso então é uma resposta inteligente. Só Deus pode fazer-nos inteligente com uma fé inteligente. Não uma fé religiosa, mas uma fé bíblica. Não é uma fé morta, não é uma fé passiva, mas é uma fé agressiva contra as trevas que resiste ao diabo. É uma fé que sabe se portar e cooperar com o milagre. Então as leis do milagre, elas são acessadas pela fé e também compreendidas pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 2 e 3, diz que pela fé compreendemos. Então essas coisas estão ocultas, a carne não compreende, não percebe, não recebe, ainda que esteja disponível e Deus generosamente quer que chegue até a pessoa. Portanto, entregar-se a Deus diariamente é um grande benefício à sua própria alma. Por quê? Porque você se entregando a Deus, você está fazendo um grande bem à sua alma, porque ela será restaurada e ela perceberá o amor de Deus, a fé vai brotar e você conseguirá receber a sua herança. Essa herança que Jesus derramou na cruz do Calvário. Portanto, aqueles que se entregam a Deus terão os seus entendimentos e corações renovados para perceber de Deus, não derrota, não abandono, não doença, não falta de pão, mas aqueles que realmente se entregam a Deus, renunciam ao pecado, ao mundanismo e à carnalidade, receberão uma fé revelada, uma fé genuína, para esperar de Deus o que é bíblico. Veja que aqueles que estavam no deserto e se entregaram de forma superficial a Deus, eles não esperavam de Deus sair daquele deserto. Eles diziam, nós vamos morrer nesse deserto, nós vamos morrer de fome. Sempre esperando o pior, imaginando o pior, falando o pior. Mas Josué e Caleb, que se entregavam diariamente a Deus, de forma disciplinada, que se expunham a palavra junto com Moisés e Arão. Josué e Caleb, que tiveram a sua mente renovada, eles conseguiam crer no milagre. Eles conseguiram perseverar e eles conseguiram herdar a herança. A herança que era para todos, mas que só Josué e Caleb receberam. Por quê? Porque prepararam o seu coração para buscar o Senhor com prioridade. Hoje você tem prioridade: trabalhar, se alimentar, sim, várias coisas. Mas a prioridade número 1, que seria a prioridade das prioridades, é aprofundar as raízes no solo do amor de Deus, ou seja, nutrir a tua fé, esclarecer a sua fé, vitaminar a sua fé. Este é o tempo que não é perdido, porque esse tempo que nós estamos na presença do Senhor, Deus está nos iluminando, retirando todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, todo conceito errado, todo equívoco. Ele está esclarecendo a nossa fé para que nós venhamos a orar com fé. E se tudo é possível para Deus, tudo também é possível ao que crer. O que vemos então, que o primeiro milagre que Deus precisa produzir em nós é o milagre da fé. Porque se Deus produz em nós o milagre da fé e nós oramos com fé, Deus pode responder. Ou seja, eu me torno abençoável.
Muitas pessoas querem a bênção, mas não são abençoáveis, não são acessíveis à bênção, porque eles querem a bênção, mas a sua mentalidade em Adão duvida, espera e imagina o pior. É quando nós compreendemos em 2 Coríntios capítulo 10 que o diabo colocou fortalezas na mente gerando imaginações. Então como é que o diabo cega o mundo inteiro, como diz 2 Coríntios 4:4? A Bíblia diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Desde a queda, o homem está programado para imaginar o pior, pensar o pior, falar o pior. Entende? O homem está programado para duvidar de Deus. O homem está programado para imaginar o pior. Somente a graça pode nos limpar para retirar essas imaginações, equívocos, lixos emocionais embolorados do inferno e gerar em nós a fé, que é a capacidade de pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente e falar como Deus fala. Este milagre da fé é algo que Deus quer implantar. A primeira vontade de Deus para a igreja é a sua própria edificação em amor. A Bíblia diz, em Efésios 4, do 11 ao 13, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento do corpo. O principal chamado da igreja não é evangelizar e ganhar as nações. Isso é o efeito. O principal chamado da igreja é edificar-se em amor, porque se eu estou cheio do Espírito Santo, tudo que eu faço é ungido e Deus confirma. Mas se eu estiver angustiado como Marta, querendo servir ao Senhor, não é tempo de eu servir, de eu trabalhar para o Senhor, é tempo de eu parar e ser trabalhado interiormente pela graça. Portanto, o que Deus opera em mim, no meu coração, depois Ele pode operar através de mim e tocar nas outras vidas. Eu não posso, sem fé, ajudar as outras pessoas. Portanto, o primeiro que tem que estar cheio do Espírito Santo e usufruir dos frutos é o cristão. Quando Jesus, cheio do Espírito Santo, passava, as pessoas eram curadas. Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, aonde ela passa há milagres. Mas ela está cheia do Espírito Santo. Não adianta eu tentar convencer você, empolgar você e forçar você, se eu mesmo não estiver na fé, se eu mesmo não estiver incendiado, se eu mesmo não estiver vendo a glória de Deus, porque o que empolga outros não é o que você fala, é o que eles veem em você. Portanto, não adianta eu tentar pregar para você a fé se eu não estiver empolgado na fé do Senhor. Porque serão só palavras, serão apenas conceitos e informações. Mas quando nós andamos com o Senhor, junto com a nossa voz, sai virtude que despedaça o jugo na vida das pessoas, que edifica, que liberta, que cura as pessoas, que produz fruto. Amém, amados? Não é uma fé morta, religiosa, mas é uma fé milagrosa, é uma fé bíblica, é uma fé ungida, porque é uma fé que nasceu de um relacionamento diário com o Senhor. Veja como é importante estarmos bem, porque se estamos bem, por onde passamos, o Senhor encontra um canal limpo pelo sangue de Jesus. E um canal onde Ele pode tocar outras vidas, curar, libertar, prosperar, é o que Ele tanto quer fazer. Porque o propósito... Que maravilha esses carros barulhentos, né? Eles fazem o maior sucesso. Então, veja só, o Senhor colocou em nós uma unção com propósito. A Bíblia diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu para curar os quebrantados, libertar os cativos, consolar os tristes e pregar o Evangelho àquele que está em trevas e no pecado. Portanto, é muito importante estarmos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer por esse estudo maravilhoso. Estamos entregues a Deus, não à vontade do homem, não à vontade dos políticos malignos, não estamos entregues à vontade do acaso, da feitiçaria, da inveja do vizinho, não estamos entregues à crise, não estamos entregues à peste, não estamos entregues, Senhor Deus, à vontade do diabo, estamos entregues a Deus e a sua vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O que nós esperamos de Ti? Prosperidade, Senhor, saúde e unção do Espírito Santo para ganharmos as nações para o Senhor. Venha sobre cada vida que está orando comigo, produzindo um crescimento extraordinário, uma unção que despedaça todo o jugo agora. Eu quero unir a minha fé com este irmão
coração. A tua palavra diz em Mateus 18:18 que o que dois de vocês concordar será feito. E eu concordo que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, curada, liberta. À medida em que ela confia em ti, se entrega a ti de todo o coração, se arrepende dos seus pecados, se converte e busca o Senhor de todo o coração. Como diz a tua palavra, buscai, pois, o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, amados, queridos irmãos. Daqui a alguns minutos estaremos no YouTube. Vá lá no YouTube, tecle Charles Brasil, com Z. Charles Brasil. Eu estarei lá trazendo um estudo para os amados irmãos, muito importante para os nossos corações, daqui a alguns minutos. Que Deus te abençoe. Shalom. Shalom, Jesus Cristo te ama. Em nome de Jesus.